Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos que estão acompanhando esse debate da Mostra Cinema Brasileiro, anos 2010, 10 Olhares. A mostra acontece com a exibição dos filmes online de 22 a 30 de abril de 2021, e esse debate vai partir justamente de um desses 10 olhares que estão sendo propostos por uma série de curadores e curadoras. E hoje a gente vai estar falando sobre o tema O Corpo Novamente, proposto pelo Heitor Augusto, que vai ser o mediador do debate, e a gente vai ter duas participações. Eu vou apresentar brevemente as pessoas que vão estar aqui compondo essa mesa virtual, e fora isso, vocês podem encontrar aí no site tanto um texto do Heitor sobre o tema desse olhar dentro da mostra, como todas os outros olhares, os outros filmes, informações gerais sobre cinema brasileiro dos anos 2010. Então, convido a que explorem aí o site e todo o catálogo que está disponível para baixar em PDF e todo o resto das informações da mostra. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, a mediação hoje vai ser do Heitor Augusto. O Heitor atua nas interseções entre curadoria, crítica e pesquisa, já tendo programado filmes para museus, festivais, centros culturais e cineclubes. Ele é integrante do Programmers of Color Collective, uma rede internacional de curadores não brancos. Cofundador e programador-chefe do Nicho 54, instituto que atua na formação e estruturação das carreiras de pessoas negras no cinema. O Heitor já fez trabalhos em várias comissões de seleção e curadoria de uma série de mostras, e mantém um constante contato com a diáspora negra, atualmente fazendo investigações curatoriais das manifestações experimentais e queer negras no cinema. O Heitor vai estar, então, mediando esse nosso debate, que vai contar com Hélio Menezes, que é antropólogo e atua como curador, crítico e pesquisador, curador de arte contemporânea do Centro Cultural São Paulo e do Museu de Arte Osório César, tendo sido coordenador internacional do Fórum Social Mundial de Belém, em 2009, Dakar, em 2011 e em Tunis, em 2013. Entre seus trabalhos recentes, destaca-se a curadoria das exposições Vozes contra o Racismo, Abre Caminhos, A Luz Atrás dos Muros, The Discovery of What It Means to be Brazilian e Histórias Afro-Atlânticas. E completando a mesa, a gente tem a Carla Italiano, que é pesquisadora em cinema e programadora de mostras e festivais, é uma das organizadoras do Fórum Doc, Festival do Filme Documentário e Etnográfico, e integra a equipe de programação de longas-metragens do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, desde 2018. A Carla foi ainda co-curadora das mostras Essa Terra é Nossa Terra, retrospectiva Helena Solberg, Imagens do Antropoceno, e a retrospectiva Jonas Mecas, que o próprio Fórum Doc organizou em 2013, entre outras. Vamos lá, então, passar a palavra para eles e bom debate para todos aí. Obrigado, Eduardo, obrigado pela apresentação. Gente que está assistindo aqui assistindo, né? Alguém que acha que depois de um ano de pandemia ainda se assiste, coisas que são ditas na câmera. Gente que está muito provavelmente escutando a gente, que seja uma escuta gostosa, seja uma troca gostosa. Curador fala muito, né? E a gente não só fala muito, mas a gente ocupa um certo lugar de prestígio. Então, obviamente, trabalhando com esse ofício, então claro que eu acredito nas proposições que eu faço, acredito na minha voz, mas eu também tento ficar atento para não soterrar os filmes e não submeter os filmes às minhas próprias ideias. Então, para esse projeto aqui, para esse recorte curatorial que eu estou propondo dentro da mostra, que é composta por vários recortes, na verdade, né? Então eu já propus um recorte, eu já escolhi os filmes que na minha cabeça faziam sentido e também escrevi um texto que apresenta alguns porquês dos recortes, né? Ou seja, as minhas ideias elas já estão na mesa, de uma forma ou de outra já estão na mesa, então você está chegando para ver ou para escutar a gente, muito provavelmente já passou por alguma dessas formas de organização, de apresentação desses filmes. Então eu vejo hoje
como uma possibilidade de recebermos, né, outros olhares sobre os filmes que integram esse recorte que eu estou propondo aqui, mas também olhares sobre os filmes que porventura não estejam aqui nessa seleção. Então a presença aqui com a gente da Carla Italiano e do Hélio Menezes, ela é para isso, assim, para que a gente escute, para que a gente troque de forma mais fluida possível a perspectiva deles. Então já abro um parênteses aqui para reforçar de novo os agradecimentos tanto para a Carla quanto para o Hélio, de terem aberto espaço na agenda de vocês para estar aqui nessa conversa, né? A única coisa que eu queria, de fato, começar e demarcando é o porquê desse nome, por que o recorte que eu estou propondo aqui se chama O Corpo novamente, né? Porque eu entendo o corpo e a música, eu venho de família de cantores amadores, né, do lado paterno, e música é som, e som reverbera de dentro para fora, de fora para dentro. Música e corpo, para mim, estão completamente juntos. Não à toa a gente tem filmes que lidam com música aqui, ou música do corpo. Mas eu também parto do corpo, porque o corpo é o que eu tenho, como é a única coisa, talvez, que eu tenho, a coisa mais sólida que eu tenho. Como pessoa preta e como pessoa gay socializada no Brasil, nascida, crescida e socializada nesse país. Foi por meio do meu corpo que eu tomei o primeiro contato com o racismo, com a violência policial, com o pavor de levar uma lâmpada na cabeça. Mas foi também por meio do meu corpo que eu passei a entender que eu tenho uma fortaleza, que o meu corpo é uma fortaleza. Foi o meu corpo que me fez entender, anos atrás, que eu era um crítico negro. E que há um manancial interminável de potência aqui em mim, aqui nesse corpo, nesse meu corpo. Então foi com esse corpo que eu consegui levar as minhas ideias para terrenos até então inabitados por mim. E são esses terrenos que têm me mobilizado nos últimos anos. E eu gosto sempre de pensar que atrás de um projeto de curadoria, que geralmente é cercado de ideias, proposições, textos, agrupamentos de filmes, pipipi, popopó, há sempre um corpo. Há sempre um corpo. E atrás daquela ideia que a gente chama espectador, espectadora, público e esses nomes genéricos, há sempre um corpo, há sempre uma vida. Para mim, falar de corpo é falar de vida. E falar de vida num país em que a morte é o projeto estruturante. Ou seja, não deixa de ser uma maluquice falar de corpo num país como o nosso. Dito isso, acho que eu já falei demais dessa nossa introdução. Hoje, nessa conversa, eu quero rever junto com vocês e junto com a nossa debatedora e o nosso debatedor, esses filmes desse país, desse Brasil tão recente, né? Desse passado que é ontem e que parece ao mesmo tempo tão familiar e tão distante. Então, já para começar falando de familiaridade e estranhamento, vou chamar já para a conversa o Hélio, que em teoria é o estrangeiro, né? Em teoria porque é alguém que não é de cinema. Então, vou começar contigo, Hélio. Quais são os primeiros apontamentos que você gostaria de fazer? Primeiro, brigadíssimo pelo convite. Eu me sinto verdadeiramente honrado. Eu sei que essas palavras às vezes são meio repetitivas, mas para mim, que desprezo a honra como um princípio de vida, utilizá-la como um referencial para o que eu estou sentindo, demonstra a importância de fato. Eu me sinto verdadeiramente honrado de estar conversando com o Heitor, estar conversando com a Carla, dentro desse recorte, dentro dessa amostra mais ampliada. Eu vou fazer um truque aqui, já vou confessar. Como é confessando, não fica tão truqueira assim. Porque são muitas as questões que me mobilizaram a assistir aos filmes, cada um dos 8 filmes, mas também foram muitas as questões que o recorte proposto pelo Heitor também me fizeram refletir. E eu gostaria de começar por essa segunda reflexão, e na sequência entrarmos em maiores pormenores, se me permitem essa expressão, dos filmes em si, né? Então, eu queria começar dizendo que sim, eu sou um pouco um estrangeiro nesse debate, e isso me coloca num lugar de desafio, evidentemente, de dialogar com especialistas num campo do qual eu não sou especialista, ao mesmo tempo que me dá uma liberdade de falar besteira, né? De falar o que eu bem penso, sem qualquer tipo de censura ou de superego, então me dá uma possibilidade maior de articulação. Eu quero me centrar nela, por isso peço de antemão desculpas para as besteiras que eventualmente falarei. Mas essa ideia de estrangeirismo ao debate, eu também quero flexibilizá-la, né? Relativizá-la,
por dois motivos. Um primeiro, que me parece mais forte, diz respeito ao que eu venho identificando, ao menos no campo das artes visuais com maior força, das artes performáticas com maior força, mas vejo também com alguma força, e me corrijam se eu estiver equivocado, no campo do cinema, uma espécie de interesse cada vez mais crescente dos artistas, realizadores, diretores, curadores, atores, etc., enfim, dos trabalhadores das artes envolvidos no processo cinematográfico, de se espelhar, se inspirar nos métodos das ciências sociais para as artes. Aquilo que, ao menos no campo das artes visuais, tem sido chamado, não sem polêmica, de uma virada antropológica. Ou seja, o que é esse interesse pelo corpo? O que é esse interesse pelas vidas em jogo? O que é esse interesse em relacionar-se mais proximamente, não só aos temas tratados, mas aos sujeitos que tratam desses temas? O que significa esse olhar, na falta de expressão melhor, etnográfica, mais próxima, mais aproximada, que envolve o corpo na realização dos seus próprios filmes? Ora, além disso, eu acentuaria, né, ou sublinharia a própria ideia de uma revisão da história, de olhar a história por outro prisma, de que história estamos falando, se é bem verdade, né, que toda história da caça é contada pelo leão, nunca pela vítima, a necessidade de voltarmos no tempo, voltarmos na história e revisarmos aquelas velhas formulações. O primeiro artista negro, o primeiro filme geralmente o primeiro ou o único está apagando uma série de iniciativas que lhe foram anteriores, mas que não lograram ocupar um lugar na história, né? Não foram escritas pelo leão, portanto, estão fora dessa narrativa. Ora, eu identifico essa metodologia que volta ao passado, que o revisa, mas que o revisa criticamente, para trazer questões do presente, em que, em realidade, explodem essa categoria temporal de passado, presente e futuro, porque conseguem perceber e sublinhar o passado contínuo que a gente opera, é também uma metodologia típica, por assim dizer, das ciências sociais, de onde eu me sinto mais seguro, que vem sendo positivamente contaminando, né, uma série de produções artísticas que me parece também de cinema. Isso eu digo, pegando um caso específico dessa seleção bonita, desafiadora, intrigante, que o Heitor nos traz, de 8 filmes, com o caso do Ponte sobre Abismos, por exemplo, da Aline Motta, que justamente vai se realizar num campo indefinível, me parece, entre prática das artes visuais, do cinema, da história, da antropologia, do estudo arquivístico, do estudo de imagens, dentro de uma certa tradição africanista, entre aspas, por assim dizer, né, que foca nas relações do Atlântico Negro mais do que nas realidades nacionais, a sua fonte de inspiração. Quer dizer, esse filme, né, em especial da Aline Motta, que está na base de uma série fotográfica e de uma continuidade em outros volumes, né? É um trabalho que eu acompanho há muitos anos, do campo das artes visuais, por assim dizer, da faceta artes visuais da Aline, mais do que no cinema, de modo que eu me sinto estrangeiro, pero no mucho, né? Com alguma possibilidade de falar, ou pelo menos falar a partir desses lugares que eu quis aqui levantar. Prometo que não vou ocupar tanto tempo. Um segundo ponto que eu queria trazer da formulação que o Heitor nos traz é a ideia de corpo, né? De que corpo falamos. Me parece bastante inteligente, instigante, politicamente necessário e esteticamente relevante que o Heitor nos traga uma contrapista, né? Ele quase nos engana. Então, quando ele fala o corpo novamente, o próprio singular na descrição de o corpo é desmentido pela seleção, né? Não existe aqui um corpo universal. O Heitor está a todo tempo nos chamando a atenção como esse conjunto de filmes negam não só a ideia universalista de corpo, mas põe em grande suspensão crítica a ideia essencialista de um corpo negro. Afinal de contas, esses filmes não são subsumíveis a uma só experiência e falar, olha só, o corpo negro é isto. Bom, quem tentar fazer isso com esses filmes vai falhar miseravelmente. E eu acho que é essa contradica que está no título, que o Heitor nos chama atenção, que moveu o meu olhar e eu queria sublinhar. Mas o título também traz um subtítulo, né? Que é Notas sobre a Terra Brasilis, no texto que o Heitor organiza a partir dessa seleção. E quando ele localiza que se trata de notas,
né? A palavra é essa, ou seja, anotações, pensamentos, algo que está criando a possibilidade de uma estrutura de interpretação, de uma estrutura textual narrativa, em especial sobre o Brasil. Isso nos leva imediatamente, né? Esse recorte nos leva imediatamente a pensar essa pluralidade de possibilidades do corpo, especialmente negro, mas não só, né? Eu particularmente acho, e aí vai aqui a minha primeira heresia dessa nossa conversa, que tanto vamos fazer um brinde quanto Baixo Centro talvez tenham como principal questão de problema o corpo branco. Quer dizer, acho que o corpo branco aparece como um problema nesses filmes, né? E o corpo negro aparece como uma normalidade de vida. É a tensão que vem da relação interracial, é a tensão da chegada dos corpos brancos que causa na gente aquela sensação de putz, vai dar uma merda aqui. E não é o corpo negro. E essa inversão do foco, né, da luz, do holofote sobre quem é o problema que é o corpo branco, não o corpo negro, reforça essa ideia de que se trata de notas, né? Porque é um processo em construção de elaboração. Se a gente está pelo um viés de um acúmulo surpreendente nos últimos 10, 15 anos de pensadores e pensadoras negros e negras, de realizadores, debatedores, críticos, etc., discutindo as negritudes, a gente não enxerga o mesmo acúmulo em relação à discussão das branquitudes. E eu acho que é por isso que reforça a ideia de notas aqui colocada, porque também essa relação de filmes nos aponta para um problema que não diz respeito à negritude ou às negritudes, mas na sua relação com corpos brancos, né? Que não se analisam, que não se veem, que não se tomam como um problema ou uma questão. Isso é muito marcado nos dois personagens que vêm a ser de mulheres brancas, né? Que participam na trama de Vamos Fazer um Brinde e de Baixo Centro. Uma outra coisa, e com isso eu juro que eu termino. Essa seleção também diz respeito a um recorte, a um vislumbre sobre o que seria esse cinema produzido na década de 2010. E nisso eu queria aqui agradecer primeiro ao Heitor por essa visão, mas também, além de agradecê-lo, sublinhar o recorte, a excelência desse recorte curatorial, que pensa nesses filmes como demonstrativos de uma questão elaborada ao longo da década de 2010. Se é verdade que curadoria é um ofício, é um trabalho que põe em diálogo diferentes obras, de modo que uma ilumina a outra mutuamente, mas entendendo o limite, né, respeitando o limite para que esse diálogo não atropele as especificidades de cada um dos filmes, sem fazê-los encaixar no argumento prévio. Se isso é uma curadoria, ou se isso é uma boa curadoria, eu queria aqui começar agradecendo e parabenizando ao Heitor por permitir que, ao colocarmos, por exemplo, em contraste e relação, um filme como Enquadro, cujo corpo se faz expressar, sobretudo pela voz, né, há uma ausência, uma quase ausência do corpo visto em cena, ele talvez seja o oposto complementar à Morde a Sopra, em que a voz é, sobretudo, de fato, muito importante, mas a presença, a performance do corpo é o que domina todo o tempo o filme, né? Se não tivesse visto esses dois filmes em correlação, jamais teria feito essa ponte que ajuda a iluminar um em relação ao outro. Então, é isso, falei demais para esse primeiro momento, mas aqui não entrei em filme algum, queria realmente trazer essas observações de quem está no lugar de estrangeirismo, talvez possa contribuir com esse debate. A gente vai ter muita oportunidade de falar sobre os filmes atentamente, espero, e talvez aí acho que vai ser mais um momento que eu vou falar sobre algumas coisas. Já temos caminhos aqui bem interessantes apontados por você, Hélio, obrigado pelas palavras acerca do trabalho, né? Carla, queria te escutar agora uma primeira colocação sobre as suas ideias e também algumas ideias que o Hélio já trouxe para a gente. Venha para a conversa. Massa, gente, muito obrigada pelo convite, obrigada, Heitor, também, né, por essa proposta de curadoria tão instigante, incrível, enfim, vai ser só elogio hoje mesmo, porque acho que não tem muito como fugir, não tem por que fugir, mas agradecer também, né, a organização da mostra pelo convite, pela oportunidade de trocar as ideias com vocês aqui hoje. Assim, o Hélio falou coisas muito interessantes, algumas
né, que se cruzam com o que eu já tinha pensado a partir dos filmes, outras não. Acho difícil responder assim de supetão. Acho que eu vou talvez trazer algumas minhas notas, já tem, né, as notas, trazer aqui minhas notas e a gente vai tocando aí esse barco depois, né? Eu acho que tinha 3 pontos assim que me tocaram principalmente. Eu até tinha mandado para vocês antes por e-mail, mas eu acho que eu vou desdobrar os 2 primeiros que são mais gerais e o terceiro que é mais na relação com os filmes. A gente vai no bate-papo, assim. O primeiro é, né, pegando aí o mote da proposta da mostra, né, de olhar essa década, essa última década que passou, né, que mal terminou, ainda acho que estou em 2020 todos os dias, enfim, esse desafio mesmo de olhar um passado que é anteontem, né, 5 minutos atrás, assim, o que muda, o que se sinaliza nesses 10 anos de produção, que foi certamente uma década muito prolífica para o cinema brasileiro, e apontando caminhos novos, que, né, incontornavelmente novos para todas as décadas anteriores. Assim, né? A gente tem sujeitos à frente e atrás das câmeras que nunca estiveram, por exemplo, né? Mas, enfim, né, pegando esse desafio aí de olhar esse recorte de filmes, de 8 filmes, frente a cinematografia brasileira da década, um primeiro ponto que me chamou muita atenção, e eu fiquei muito feliz, porque também onde eu trabalho mais diretamente na programação de cinema, é uma certa influência documental, digamos, vou colocar de um jeito bem geral, assim, pensando nas velhas categorias do que era documentário e ficção, enfim, mas que, né, permanece ali uma importância de certos procedimentos, e principalmente de um encontro mesmo, mediado pela câmera, e os riscos que estão colocados ali naquele encontro, e o colocar-se em cena de maneira, né, muito corajosa, assim, que o documentário traz. Eu sinto uma certa influência mesmo do documentário em grande parte desses filmes, não todos, mas em grande parte, e que eu vejo como talvez o principal sintoma aí, do cinema brasileiro da última década, assim, né, claro que desde o começo dos anos 2000, né, vamos colocar aí, já tinha um reconhecimento maior, digamos, da importância né, de procedimentos e do encontro documental e né, do registro, muitas vezes, de proposta etnográfica. Já existia, sempre existiram, mas eles não eram considerados exatamente como filmes, ou não estavam nos principais circuitos de exibição, eles eram reservados para televisão, estavam lá, né, nos festivais de documentário e etnografia muito, muito particulares, e agora eles são carro-chefes, assim, né, do circuito de exibição brasileiro, circuito independente e até não só independente. Então, e, né, completamente permeando aí o que a gente entendia como ficção, se a gente pegar, né, enfim, os filmes do Adirley, os filmes, né, do Andrezeira, enfim, tem toda uma alimentação, oxigenação ali, né, dos roteiros, da construção de cenas, de falas, relação com o espaço, relação com os sujeitos, né, pessoas que não eram atores ou atrizes profissionais antes e passam a ser a partir dos filmes, enfim, tem toda uma presença mesmo, influência do documentário que vem e que eu vejo fortemente nesses filmes. Talvez os dois que não reivindiquem isso mais fortemente, que é Baixo Centro e Vamos Fazer um Brinde. Baixo Centro, por um lado, tem, né, um lançar desses sujeitos em espaços absolutamente incontroláveis, enfim, né, tem um roteiro, tem as falas que são muito, né, bem delineadas, mas não se sabe exatamente o que pode sair daquele encontro, né, dos riscos que estão ali em vários, e o Vamos Fazer um Brinde talvez seja o que, né, menos se permite, digamos, esse atravessamento que vem do campo do documentário, mas que talvez por isso também ele, aos olhos de hoje, seja, de certo modo, anacrônico. E eu não digo isso como juízo de valor de maneira alguma, que eu achei esse filme maravilhoso, eu não conhecia, o que, inclusive, diz do sanduichado que você usa no seu texto, né, de curadoria. Esse filme não foi visto, não circulou, enfim, foi um espaço muito pontuais. E 10 anos depois são procedimentos que não estão mais, né, mobilizados em larga escala. Assim, talvez quando você traz o café com canela no seu texto, eu acho que, né, é uma herança ali, um desdobramento para o presente que é muito, né, pertinente. Assim, achei uma sacada ótima, porque está aí, né, fundada há muito tempo, mas refundando sempre essa linha da ficção, né, de protagonismo e autoria negra. Enfim, só fazer esse grande, né,
comentário geral aí a partir dessa influência que eu digo do documentário, e puxando, claro, assim, né, não são procedimentos documentais estrito sensu, tradicionais, até porque isso não existe mais, mas né, convocando ali procedimentos que vêm do filme ensaio, que vêm da performance art, né, que caem ali no cinema a partir de um desejo ali de colocar em cena coisas que não necessariamente se controlam, se roteirizou, se escreveu, enfim, não está hermeticamente selado, o negócio está completamente atravessado e permeado, né. É um primeiro comentário, e um segundo comentário, né, que me chamou a atenção foi a partir do título do olhar, e do seu olhar, e do conjunto de filmes, que é o corpo, vírgula, novamente, né? Enquanto o Hélio falou da ideia do corpo, desse título, né, eu vou pegar o novamente, que ele me intrigou bastante, assim, que eu fiquei pensando, enfim, em parte, entendo, né, compartilho totalmente o seu comentário no início do texto também, de que, né, esses termos mesmo, eles já estão sendo explorados nos debates em festivais, na academia, enfim, né, na relação com o cinema contemporâneo brasileiro, talvez a exaustão, por vezes arriscando o esgotamento, né, de não exatamente aprofundar, né, mas ao mesmo tempo não se chegou exatamente onde se pode chegar, né, é preciso voltar, é preciso dizer. Então, né, o novamente diz de um voltar, uma revisão desse debate que não está terminado, ainda bem, enfim, mas também diz desse próprio gesto de repetição, né, que talvez caro a um gesto performático aí que permeia muito desses filmes e muitos outros que não estão nesse conjunto, né, daquele gesto que é semelhante, mas nunca é o mesmo, que está sempre se reinventando no próprio processo de fazer-se, né, e o fazer de novo, só, né, de outro jeito, aprendendo com o que foi feito, com quem veio antes, né, e fundando novos caminhos possíveis, outros caminhos possíveis, enfim. Novamente me trouxe essa ideia da repetição que nunca é a mesma, né, que está sempre fundando outros caminhos, e entendendo que se trata do Brasil, daí o subtítulo que ele falou também é fundamental, né, esse país que não é nada fácil, como sabemos bem, esse novamente também vai implicar essa atualização e perpetuação dessas forças cerceadoras, opressoras, genocidas, racistas, enfim, colonizadoras de corpos, né, de saberes, de existências, enfim. Tem uma frase que tocou que aparece no Baixo Centro, que é até a frase de um rap do Matéria-Prima aqui de BH, que é no ponto de ônibus do bairro Castanheira, que tem um radinho que ele está tocando. Brasil, esse disco arranhado chamado Ordem e Progresso. É esse disco arranhado que vai atualizando essas forças, né, de matar, né, de como apagar. E como esses filmes vão justamente enfrentar essa força desse disco arranhado, que está dizendo Ordem e Progresso, mas cada vez que ela diz, ela se reatualiza, só que ela vai se enfraquecendo, né? E, enfim, é como lidar com isso, né? Com essas opressões que são por vezes tácitas, por vezes explícitas, e vão correndo aí subterraneamente, talvez, no que é tornado visível pela história e, consequentemente, no que é apagado, e como esse mapa, esse desenho de opressões vai criando um mapa que é muito próprio, né, que passa para esses filmes, assim, e entendendo esses corpos filmados também indissociáveis desse mapa, né, expandido aí, os corpos como esses territórios em si mesmos também, que estão lidando com essas opressões, com essas repetições, atualizações, né, e reinvenções, enfim. Falei um monte de coisa também, não falei dos filmes diretamente, mas jogando essas ideias para a gente seguir adiante, aí valeu. Obrigado, Carla. Acho que a gente já tem várias deixas assim que você trouxe, que o Hélio trouxe. Acho que agora eu queria falar um pouquinho mais sobre as deixas que vocês trouxeram e já tentar trazer alguns filmes para a conversa, e também é isso, né? Deixando vocês muito abertos para vocês trazerem os filmes que vocês querem trazer e algumas aproximações que vocês queiram fazer, por exemplo, essa aproximação que eu não tinha pensado. Por isso que eu amo fazer curadoria, porque você pensa um grupo de coisas. E aí depois que esse grupo de coisas vai para o mundo, você descobre que, na verdade, tinha um outro milhão de grupo de coisas que você não tinha descoberto no meio do caminho, né? Mas
Muito bom você não, terminar falando do Matéria-Prima, o Carla, que está lá presente, né, no Baixo Centro, assim, porque eu acho Dois Atos, o penúltimo álbum do Matéria-Prima, assim, um baita álbum sobre o Brasil, inclusive. Então, recomendo muito a escuta do Thiago Matéria-Prima. Mas queria pegar um gancho, assim, que acho que passou nessas duas primeiras colocações de vocês dois, que tem a ver com forma e procedimento. Formas de filmar, procedimentos de filmar e procedimentos de se engajar com o sujeito. Primeiro, quais sujeitos que estão se engajando, depois, com quais sujeitos que estão se engajando, né? Carla, você trouxe mais marcadamente aí uma certa influência geral na década de 2010, que é a influência do documentário. O Hélio trouxe mais no começo ali, falando da multiplicidade de procedimentos, e aí eu fico pensando, por exemplo, assim, vamos pensar nessa categoria, seja para afirmá-la ou seja para desmontá-la. Essa é uma primeira colocação, assim. Porque, por exemplo, eu vejo... Vou começar pelo filme mais sanduichado de todos, né? Que é Vamos Fazer um Brinde, né? Vamos Fazer um Brinde, que é o filme, inclusive, que eu redescobri minha relação com ele. Eu vi ele em 2011, no Cinepé, e revi depois, assim. E voltando no que o Hélio falou, nessa forma de contar a história, né? A primeira e o primeiro. Né? O que a história nos diz é que a Sabrina Rosa é a segunda mulher negra a dirigir e conseguir lançar comercialmente um longa-metragem, né? Vamos Fazer um Brinde, que é dirigido por ela e o Cavi Borges, assim. Mas voltando a pensar nas formas e nos procedimentos, né? Vamos Fazer um Brinde, que é esse filme Reunião, em que o corpo dessa mulher branca traz problemas, né? Rompe ali o elo daquelas personagens, né? Eu acho esse filme um documento. Eu não acho um documentário, mas eu acho um documento. E eu juro que eu não estou fazendo brincadeirinha aqui de trocadilho de nome, assim. Eu juro que tem coração no que eu estou falando, assim. Porque, talvez, revendo o filme nos últimos anos, o que mais me pegou nele foi gente, é a gente. É a gente. É a gente. E esse sentimento e aí eu volto no que você falou do corpo novamente, né? De supostamente estamos repetindo uma forma de organizar os filmes. Porém, tantos filmes nunca foram organizados e essa forma em si foi tanto tempo não feita que nunca é suficiente. Então, quando eu vejo Vamos Fazer um Brinde, por exemplo, eu fico só hipnotizado por esse grande eterno é a gente, é a gente, é a gente. Então, acho que ali tem alguma... Esse filme que eu concordo totalmente com você, do ponto de vista da forma, pode soar muito démodé, né? Nas escolhas que ele faz. Acho isso um barato, assim, para mim. E sobre o Ponte sobre Abismos, a gente também vamos trazer outros filmes aqui para a conversa, mas o Ponte sobre Abismos, para mim, talvez seja desses filmes que mais, não sei se é representativo, mas que nos ajuda, sim, a ver uma coisa que, para mim, é muito particular, não só da década de 2010, mas do fazer artístico dos subalternizados, que nada é sagrado. Toda a técnica e todo o material é possível. E aí, no caso do Vamos Fazer um Brinde, no caso do Ponte sobre Abismos, eu queria ler o texto da Aline que abre o filme, assim, né? E aí a gente conversar um pouquinho a partir desse texto, né? Que ela fala assim: eu vejo uma mãe e uma filha, uma avó e uma bisavó. Elas estão unidas pela cabeça. São negras. São da minha família. Eu descendo delas, elas não estão mais vivas, mas eu posso evocar as suas imagens. E ao evocar as suas imagens, esses corpos apagados, sumidos, se tornam presentes, materializados, corporificados, né? E ela começa com um texto que muitas vezes nós sabemos que existem expectativas quanto às obras de pessoas negras, né? Fale-me de você, como é que é você, como é que é ser negro, assim como na vivência das mulheres a mesma coisa, né? Como é que é ser mulher? É difícil, né? Como é que é essa questão de gênero? Conta para mim. Então, quase como essa expectativa do confessionário, só que aí o que ela entrega do ponto de vista da forma não é nada da ordem do confessionário.
Eu acho isso, assim, uma maluquice. Mas já fez alguns apontamentos sobre esses filmes. Acho que a gente pode trazer alguns outros filmes para a história e explorar algumas ideias. Por exemplo, pensando agora, já que eu falei de presença do corpo, falei do Ponte sobre Abismos, de que forma que o corpo, vocês entendem o corpo presente, seja, por exemplo, no filme de dança, seja na Batalha do Passinho, e seja, por exemplo, no Tudo que é Apertado Rasga. É muito interessante, né? Para mim foi uma aula do ponto de vista de cinema colagem, não sei se a expressão correta seria essa, mas eu estou usando a expressão das artes visuais, né? Do que é o Tudo que é Apertado Rasga, né? Uma superposição de falas, um formato quase de colagem mesmo, de repetições e de pedaços que vão se articulando e fazendo uma colcha de retalho de cenas que formam um todo. E se nesse filme se joga luz, né, para uma constelação de atores, atrizes, negros, negras do cinema nacional, que tem que repetir durante décadas, né, nas entrevistas sobre o que fizeram, o que foram submetidos a sempre fazer, né, a angústia que se causa quando a gente vê, às vezes remota, tendo que repetir ipsis literis, não é o mesmo discurso, é a mesma frase, né, tantas vezes ao longo da carreira. De um lado, me gerou muita agonia, né, nesse sentido de falar, puxa, o resto da vida tem que falar de si. Por outro lado, né, contraditoriamente, talvez, me atiçou para uma ideia que nós, agora eu vou falar em relação a eles, né, os atores e atrizes especial desse livro, mas querendo já fazer uma ponte com pensadores e pensadoras negras de um modo mais amplamente, né? Nós somos obrigados a refletir periodicamente, continuamente, sobre o que a gente está fazendo, sobre os personagens interpretados, sobre os convites recebidos, sobre o que isso significa em termos de documento para o futuro. E esse tipo de reflexão que aparece em Tudo que é Apertado Rasga, sobretudo com os atores e atrizes, num formato que, se não é a fala final, né, a gente fica até assim, saindo meio com o corpo tenso, rijo. Me parece que um filme de dança consegue elaborar no universo das artes do corpo, né, das artes da cena, uma constelação de dançarinos, de coreógrafos, de pensadores da dança, negros e negras, de maneira mais diversa, mais ampliada, incluindo o maior número de gerações, né, trazendo as contradições internas de maneira mais evidente. Ou seja, eu tive um pouco a sensação, me corrijam se vocês, ou complexifiquem se vocês sentiram de outro modo, mas em Tudo que é Apertado Rasga, tem um ótimo samba de uma nota só. É uma ótima nota só para aquele samba, mas é uma nota, né? Enquanto num filme de dança, são muitas notas para criar aquela dança, né? Para criar esse samba. A gente vê a contradição interna ao mundo da dança negra, né? Se no começo do filme, por exemplo, o que é muito interessante, né? Eu ouvi o Charles Nelson dizer: eu sou a terceira geração da dança afro no Rio de Janeiro. E a ideia de geração que passa pelo Charles é uma ideia de, não, como a Mercedes Batista começa tudo e ela ensinou a um outro sujeito que, por sua vez, foi o meu professor, eu sou a terceira geração. São todos da mesma idade, quase, mas não é... Quer dizer, a ideia de geração aqui é muito mais uma ideia de linhagem, o que é lindíssimo, né? E, ao mesmo tempo que é lindíssimo, é super complicado, porque que linhagem é essa que começa com a Mercedes Batista, né? O próprio filme vai, ao longo dele, complexificar e falar... A gente pode pensar em outras linhagens, a gente pode pensar em voltar de volta à África, a gente pode pensar que, na realidade, esse é um corpo afro-brasileiro, não é um corpo africano, ou não, a gente é um corpo africano em território fora de África, ou quem vai dizer dança afro é dança de orixás, à la Mercedes, ou quem vai repeticiamente dizer, né, de maneira muito explícita, como a Luciane Ramos vai dizer, para mim, os orixás não fazem parte da minha prática
artística, né? Eu sou influenciada por eles na minha vida privada, na prática artística é uma referência, mas não é o que eu trabalho dança afro-contemporânea a partir de outras vertentes e matrizes. Então, essa constelação me soou mais complexa, sem querer comparar, mas já comparando, afinal de contas, é uma aproximação entre os filmes, né? Ou seja, aquilo que um filme de dança faz dentro do universo da dança, de alguma maneira me pareceu muito próximo àquilo que tudo que é Apertado Rasga fez no universo da atuação negra no cinema, mas de uma maneira quase denunciativa, né? Tem mais denúncia, me pareceu, em tudo que Apertado Rasga, do que num filme de dança que abre o espectro para maiores possibilidades de pensamento, inclusive contraditórias, né? Dentro do próprio filme. A vez que a Batalha do Passinho é um filme de dança, isso que é interessantíssimo, né? Eu acho que 3/4 do filme é você ver os corpos dançando, menos do que a discussão sobre eles, a trama, ou de onde vem o passinho, as influências, se começa no Rio de Janeiro, se vem do Recife, se vem... É um filme de dança, a dança é o centro da coisa, né? E não deixa de ser, para mim foi um baque, é muito bonito, porque essa dimensão documental de que a Carla tinha acentuado, no caso do Passinho, é muito impressionante. Como da realização do filme para hoje, o Passinho deu um salto gigantesco na cultura nacional. A gente vê figuras enormes do Passinho naquele filme fazendo um negócio que hoje eles não fazem mais, porque se tornaram stars assim, do Passinho, né? Se tornaram grandes nomes. E ali estão no galpão, estão no quintal de casa, fazendo uma coisa e tal. E vou me meter a falar um pouquinho de forma em relação a Passinho, né, onde não domino, mas só porque me pegou muito a questão do final. Esse é um filme que tem uma celebração da vida, do corpo, das possibilidades do corpo a todo instante. Foi um dos primeiros filmes que eu vi nessa lista de 8 filmes sugeridos pelo Heitor, e foi o primeiro que eu tomei nota e pensei assim, preciso retomar a minha leitura das técnicas do corpo do Marcel Mauss. Olha só, gente, quem estuda antropologia é obrigado a ler esses dinossauros europeus, assim. Mas dentro dessa dinossaurice do Marcel Mauss, tem esse texto maravilhoso do começo do século XX, em que ele vai começar dizendo, olha, eu durante muito tempo cometi o erro de achar que só existe técnica quando tem instrumento. E, na realidade, o primeiro instrumento a qual as pessoas têm à sua disposição é o próprio corpo, o corpo como um instrumento, né? Um corpo como técnica. E voltei a esse artigo, fui reler Marcel Mauss motivado pela Batalha do Passinho, porque o final, e aí retomo aqui, né, de Batalha do Passinho, vem com a morte. Um filme que é inteiro de vida, termina com uma situação de morte, tem aquela... não sei, me deixou um pouco gosto amargo na boca, de um filme que me levou para cima, que deu vontade de dançar, de aprender aqueles passos, ele me puxa para o final, para uma dimensão da morte que é imediata, quer dizer, é um dos próprios dançarinos de Passinho que é assassinado, dos grandes nomes que é assassinado. Com isso não quero dizer que esse filme não deveria ter esse final para o meu gosto, é só pera, né? Tudo aquilo que o Vamos Fazer um Brinde nos coloca num lugar de vida normal, que tem violência, né? No momento em que a personagem desce para encontrar o sujeito que a gente não sabe se é branco ou preto, e o filme deixando essa dúvida, e ela sofre violência de gênero com ele, tá ali a violência no dia a dia, em plena véspera de Réveillon, amigos brindando, bebendo, ela foi submetida a uma violência, a bicha preta lá vai tentar apartá-la e é chamado de bichinha, só para violência homofóbica, quer descontar com o corpo, com a violência, quer dizer, a violência está ali, mas ela não ocupa um lugar de retirar o brinde, né? Enquanto no Batalha do Passinho, a violência me retirou, na minha experiência com o filme, o brinde que veio dos passos, o brinde que veio em ver aqueles corpos majoritariamente masculinos, né? Todos negros, nas favelas, especialmente do Rio de Janeiro, ali onde a coisa acontece, celebrando, enfim, até fazendo uma brincadeira muito sutil e interessante entre a homofobia recreativa e a apropriação
de trejeitos gays como formas de dança e forma de conquista heterossexual, o que é interessantíssimo, né? É disso que eu vejo a virada antropológica que eu comentava no começo, como esses filmes, ao chegarem no dia a dia da pessoa, naquele formato em que a câmera vai perdendo aquele lugar de fronteira entre realizador e realizado, para usar a expressão fotografado, e ele vai ficando mais à vontade, você vê depoimentos como esse, a menina falando, olha, quanto mais gay o dançarino nos gestos, né? Não na orientação sexual, quanto mais viado, quanto mais bicho é o dançarino, mais as meninas ficam loucas e atraídas por ele e tal. Quer dizer, tem uma complexidade aí que me chamou maiormente a expressão. Mas encerro esse comentário falando sobre isso, né? A Batalha do Passinho tem um final que, em termos de forma, é o que eu queria perguntar a vocês, mais do que eu usar fazer qualquer tipo de afirmação. Me parece também um pouquinho demodê. Vejam como um quadro termina. Um quadro termina com morte, né? Inclusive de um dos personagens que participou do filme e morreu antes do filme terminar, né? Antes do filme ser concluído. Aquele final do enquadro, entretanto, não gerou em mim um gatilho como gerou a Batalha do Passinho. A gente não vê a imagem do corpo, a gente não vê o velório, a gente não vê o drama. O drama está na voz, né? E você imagina, a partir me perdoe a brincadeira, mas é inevitável, dos enquadros que o filme vai pelas vielas das quebradas em que ele se realiza. Passinho, por sua vez, não, né? E me lembrou muito um trabalho de um artista daqui de São Paulo, também de quebrada, chamado Thiago Galberto, evidentemente um artista preto, que fez um trabalho em 2017, que eu convidaria muito vocês a visitarem, caso já não conheçam, chamado Maré Vermelha. Esse trabalho foi comissionado para participar de uma exposição complicadíssima, mas eu não quero falar sobre a exposição, quero falar sobre o trabalho do Thiago, chamada Osso. Era uma exposição apelo, se eu não me engano, pela vida do Rafael Braga. Então tinha lá uma série de imagens gatilho, um recorte curatorial bastante problemático, de seleção de obras e de artistas para compor, vários lugares de reativação da violência no espectador negro ou negra que foi visitar, e o Thiago Galberto faz algo absolutamente despistador com esse trabalho que eu considerei à época o melhor trabalho da exposição. Trata-se nada mais, nada menos do que, se eu não me engano, 6 telas, alinhadas a formar uma coluna vertical, em que um corpo de um bailarino negro, tomado pelas costas, né, ouvindo alguma música com o fone, os fiozinhos do fone de ouvido que escapam do ouvido dele, a gente consegue ver, e ele mexe o corpo, ele baila, ele dança de costas a partir de variações da cor vermelha que está ali, né? Era um impacto ver aquilo, um tamanho gigantado, numa exposição sobre Rafael Braga, a relação era muito direta, mas era isso, tal como em quadro, a ausência, né, a morte, porque a gente só vê o dançarino pelas costas, está ali de alguma maneira figurada, mas não está dada de conteúdo dramático para a gente, como aparece na Batalha do Passinho, quer dizer, essa reversão, falar de morte, sim, mas a partir da vida, né? Falar da violência de gênero e da homofobia recreativa, mas a partir do brinde, foi algo que eu senti menos conexo em relação ao Passinho. Eu queria ouvir de vocês, em realidade, se vocês sentiram, se faz sentido, né? Eu, como alguém que não é de cinema, comecei o filme, fui ao longo do filme com um ânimo tremendo e terminei o filme querendo tomar um banho, ficar de conchinha e dormir, sabe? Chorar e dormir. Carla, quero muito te escutar. Eu tenho zilhões de comentários para fazer, fala, mas eu prometi que eu vou ficar quieta. Não, quero te escutar. Acho que não precisa ser bate-volta. Se quiser falar, eu emendo depois. Você que sabe. Então eu vou falar um pouquinho, assim. Acho que todos os filmes despertam coisas, e essa última costura que eu fiz aqui para a nossa conversa, para esse pedaço da nossa conversa, né? Que eu fiz a costura, já esqueci o que eu ia falar. Filme de dança, Batalha do Passinho e Tudo que é Apertado Rasga. Todos os 3 filmes, para mim, trabalham na contenção dos músculos e no soltar a tensão. Todos eles. Entre o medo da morte e a possibilidade da vida, entre o medo do desaparecimento e a construção do arquivo. Então, esses 3 filmes, para mim, têm essa colocação muito forte de construção de arquivos. Eu acho que nós 3 aqui que estamos presentes nesse debate, né, temos de alguma forma algum tipo de ou comprometimento ou interesse com a construção de outros
arquivos. Arquivos descolonizados, desmasculinizados, talvez, por exemplo, pensar na mostra que você foi co-curadora, né, Carla, da Helena Solberg, para mim é isso, é um novo arquivo sobre o cinema brasileiro. Helena Solberg ao centro. Então, enfim, então esses 3 filmes, para mim, eles pegam muito forte nesse lugar, na construção de arquivos. Achei interessante escutar você falando, Hélio, numa comparação entre o filme de dança e o Tudo que é Apertado Rasga, porque eu acho que é uma comparação mais de experiência, ou de falar a partir de como eu penso algumas coisas aqui, mais de experiência de assistir, ou mais o lugar do como eu me senti, do que necessariamente de gesto. Eu vejo um filme de dança com um desejo de ser um filme de dança, em que a dança não seja só documentada, mas que ela mobilize o nosso corpo para a gente sentir coisas, mas de ser uma cartografia de corpos e de pensamentos. Para mim, esse é o gesto do filme, e ele se executa, a Carmen Luz, que é a diretora, produtora do filme, executa esse gesto, essa ideia. Preciso filmar essas pessoas antes que elas morram. Eu preciso filmar essas pessoas antes que os discursos delas sejam desaparecidos, para pensar nos contemporâneos, né? A gente que tem um pouquinho mais de vida sabe que quem é hip agora, daqui a 10 anos, não vai ser. Que as ondas passam, que os interesses passam, né? Esse interesse que a gente tem mostrado mais recentemente pelas vidas negras, né? Possivelmente ele passe. Então, para mim, esse é o gesto o gesto que guia a feitura do filme de dança. Para mim, o gesto que guia e que pauta a experiência do Tudo que é Apertado Rasga, eu entendi o que você falou do samba de uma nota só, e foi muito doido, porque eu percebi completamente diferente, assim, o filme. Eu me senti, para falar de corpo, eu me senti... não é bem a palavra, mas é que veio agora, tá, gente? Eu me senti vingado. Justiça foi feita. Eu posso descansar. Eu senti uma sensação muito forte, assim, com esse filme, de que alguém reposicionou, esse alguém, no caso, é o Fábio Rodrigues Filho, né, pesquisador, montador, diretor do filme, alguém reorganizou esse arquivo e propôs outras escutas acerca do trabalho dessas pessoas. Escutas que a gente nunca pôde escutar. Formas que a gente nunca pôde ver. E talvez, e é por isso que eu falo de liberar a atenção, dada essa imposição que você muito bem mapeou, Hélio, de somos sempre forçados a elaborar e repetir os mesmos discursos, habitar as mesmas caixas. A minha sensação vendo o filme é como, pela primeira vez, muitas dessas vozes que não estão mais vivas, elas puderam liberar uma tensão, e para falar uma palavra muito importante para a gente, uma raiva, uma indignação, um indignar-se, um puta que pariu, como é que é isso? Como assim eu tô aqui falando de novo? Pelo menos em mim como espectador. Então, nesse sentido, que eu não senti, para mim, essa imagem assim, do samba de uma nota só para recuperar a tua colocação, assim, não me bateu necessariamente por isso, assim. Me senti muito vivo. E aí, para terminar falando sobre a Batalha do Passinho, porque eu ia passar a palavra para você, Carla, mas você que pediu para falar, então eu tô aqui falando só. É louco, porque mesmo a última imagem, na verdade, sendo uma cartela com a animação do Walter, o Gambá, que foi assassinado, a cena anterior é a cena do sucesso, né? É a cena deles embarcando para fora do Brasil. Então, embarcar para fora do Brasil é um baita marcador de sucesso, né? Então, ainda assim, eu praticamente não senti que o brinde me foi retirado, porque eu acho tão incontornável a potência. Desculpa repetir o termo, né? Tão martelado, potência, mas eu sinto tão assim, meu Deus. Outra coisa importante do corpo, né? Toda vez que eu vejo filmes,
alguns filmes que tenham a presença do corpo negro, esses filmes sempre me ajudam a lembrar que, nossa, como a gente é foda, né? Como a gente é maravilhoso. Eu me sinto num playground. E talvez uma das coisas que eu proponho aqui para quem tiver assistido, for assistir os filmes aqui presente, é isso, sensação de playground, assim. Então, para mim, a Batalha do Passinho é quase como se eu não tivesse me permitido que a morte do Walter fosse o último sentimento que eu fique do filme, mesmo que o filme tenha colocado isso como a última cartela. Essa molecada, ela é muito forte. E a experiência de assistir esse filme com discursos completamente contraditórios, né? Com discursos assim que a gente escuta e não sabe onde colocar a cara, porque é um filme que está documentando o presente real ali. Não é um filme sobre o passado, como o Tudo que é Apertado Rasga. É um filme sobre o agora. E o agora, gente, é o agora. E eu acho isso muito gostoso, assim, de ver em 2021 um retrato sobre um agora que começou a ser filmado em 2011. Essas seriam as primeiras colocações a partir do que você trouxe, mas... e Marcel Moos, realmente, hein? Num debate sobre esses filmes, você trouxe Marcel Moos. Carla, tá contigo a bola. Nossa, depois dessa, o que eu falo? Mas, não, massa demais escutar vocês. Na verdade, enfim, vou comentar algumas coisas soltas também para contribuir um pouco para a conversa. Uma aproximação que você propôs, né, Heitor, eu não tinha pensado nela a princípio, então foi instigante também aqui no momento, né, tentar elaborar algumas palavras, assim, foi massa escutar ele também. E sobre essa aproximação, né, que você fez entre filme de dança e Tudo que é Apertado, que ele fez. Eu fiquei intrigada também, parte, é claro, porque eu gosto muito do Tudo que é Apertado, então, né, eu sempre dá um negócio assim, como é que eu vou responder o porquê que eu gosto em frente a esse comentário, né? Não que é preciso fazer isso, mas né, você fica assim, nossa, é mesmo? Mas uma coisa que eu fiquei pensando foi justamente das diferenças de regime mesmo, de enunciação, que é, claro, muito óbvios, né? São filmes muito diferentes, né? Um filme lá, né, lidando com a colagem, com um filme de montagem, e o outro ali, né? Procedimentos de entrevista, de né, testemunho, de né, viajar pelo Brasil, inclusive, né? Permitir um mapeamento ali mais amplo. É uma diferença que vem, acho, né, do que o Heitor falou mesmo, assim, né? O Tudo que é Apertado está lidando com os rastros, né, com aquilo que sobreviveu, com o que ficou. Muitas daquelas pessoas já morreram, então, enfim, e além de elas já terem morrido, né, no cinema brasileiro elas eram muito pontuais né, puxando o nome da Mostra de Heitor de 2018, é uma história totalmente fragmentada, né, então, assim, é meio que são os vestígios mesmo, o que ficou, assim, as imagens que existem. E as entrevistas também, né, então, enfim, né, tá lidando com o que tem em mãos, assim, né, diferente da Carmen, que pode, né, na proposição do filme, pode ir atrás dessas pessoas, é claro que algumas delas já morreram, morrem no decorrer, mas, enfim, né, pode interpelá-las no presente de uma outra maneira, né, assim, né, e escutar a resposta delas, né, enquanto o Fábio está interpelando as imagens, então, nesse sentido, para mim é muito mais para mim fica muito mais viva a proposição dele enquanto realizador né, nessa releitura histórica, o que talvez não permitisse as né, dissonâncias e ambiguidades, ambivalências que são tão ricas e interessantes no filme de dança. Concordo, assim, um filme incrível, assim. E pensando nisso também, talvez pensando no título do filme, o rasgo, né, a própria ideia de rasgo, ela né, como ela se materializa visualmente no filme, são aqueles papéis rasgados, recortados, que vão se abrindo, e eles recortam e voltam, enfim, eles não são definitivos, eles são titubeantes, eles vão e voltam, sabe? Tem uma coisa que, para mim, nos pretende também encerrar, né? Nos pretende definitivo. Acho que o próprio gesto do rasgo, enquanto materialidade no filme, dos papéis, né, que vão rasgando, ele me passa a sensação de algo que é um processo, que é né, uma interpelação possível, uma intervenção possível, e que, nesse sentido, né, nos pretende apaziguar né, ambiguidades, ambivalências, e sim colocar no mundo uma proposição possível de relação com essas imagens que restaram, né, assim, dessas falas que restaram. E quanto ao Batalha do Passinho, que é um filme que eu vi várias vezes, assim, eu comecei, né, voltei
estava revendo para a mostra, eu falei, não, vou ver só meia hora, porque eu lembro perfeitamente. E eu não conseguia, eu vi o negócio inteiro, porque é incrível, esse filme vai te pegando. Quando você vê, você está lá escutando, cantando a música o dia inteiro. E sobre essa parte da, né, a construção, né, narrativa da estrutura com a morte no final, e, né, assim, o filme todo cheio de celebração, e tem a morte desse corpo jovem negro ali, incontornável. Eu, enfim, entendo e concordo demais, assim, com a questão desse gosto amargo que fica né, depois de toda essa celebração, mas uma imagem que ficou muito na minha cabeça foi na parte que não é exatamente um velório, que é uma homenagem, né, póstuma ao Walter, assim. Então os meninos vão lá e dançam, né, assim, estão lá, o luto, a dança está no luto, né, não é como se aquilo fosse pará-los de alguma maneira, né, enfim, e também, né, entendendo a dança não só como celebração, a festa não só como celebração, mas como maneira de lidar com as passagens da vida, enfim. Aquela cena dos meninos dançando, enquanto choram, enquanto, né, estão sentindo o luto, para mim foi muito forte, assim, nesse sentido talvez eu sigo um pouco no que o Heitor falou, assim, de que o sentido de celebração para mim fica mais forte no filme, depois, né, horas depois de ter visto lá, pensando e tal, nesse sentido ficou, né, é isso, notas. É muito eu quero curioso. retomar. Ótimo! Posso? Pronto, vai lá, claro, mãe. Não, Claro, comentário. Conversa de vocês. Porque tentar formular de uma maneira que não fique tão alongado. O Tudo que é Apertado Rasga, também eu adorei esse filme. Adorei. Adorei ter visto, saí com uma sensação gostosa. É isso, é um ótimo samba. Uma nota só. Outras notas vão entrar. Mas é um ótimo samba, daqueles que você quer ouvir repetidamente, ver mais de uma vez, né? E acho que isso é menos uma crítica no sentido negativo da coisa, mas tentar fazer uma aproximação com uma outra possibilidade de pensar o que foram esses apagamentos. O que significa, às vezes, Remoto ter que repetir ao longo da vida 500 vezes a mesma coisa? O que significa a Ruth de Souza ter que repetir 500 vezes a mesma coisa? A gente bem sabe também que a Ruth, essa gigante das artes dramáticas no Brasil, era uma figura intensamente contraditória. A Ruth, ao mesmo momento, a gente vai ter posturas tais como aparecem no Tudo que é Apertado Rasga. Eu sou uma atriz negra, eu sou uma mulher negra, tenho que lutar contra essa exclusão. Né? E a gente vai encontrar outros momentos na biografia da Ruth, ainda bem, porque ela não é heroína, é uma pessoa humana, né? Que contradizem esse mesmo discurso de eu sou uma atriz negra, quero espaço, mas que talvez comprem, ou não sei qual é a melhor palavra para usar agora, mas de alguma maneira se relacione com o campo de dominação que está ali sendo criticado também. Então, tem um momento chave no filme, chave para mim, né? No filme, por questões que são muito próprias mesmo, em que uma das cenas da Ruth de Souza é bem curtinha de um produto audiovisual, que não sei se é um filme exatamente, né, em que se pode chamar assim, que ela interpretou Carolina Maria de Jesus, uma das muitas vezes ao longo da vida em que ela interpretou Carolina Maria de Jesus, foram 3 vezes principais, né, com produções audiovisuais ou teatro, em que ela repete um verso atribuído a Carolina, que diz: ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. É lindo. E nos passa a sensação, me passou ao menos, né, a sensação do filme, falar: uau, olha essa Ruth. Mas e as contradições da Ruth? E as complexidades da Ruth? E as contradições da Zezé? E as complexidades da Zezé? Quer dizer, tem algo ali no Tudo que é Apertado Rasga que me deixou assim: uau, vamos lá, que massa, que alívio, que vingança, para repetir a palavra do Heitor. Mas eu saí com e o outro lado, hein? Cadê? Eu só vou ser apresentado a esse. À medida em que eu vejo nessa mesma seleção de filmes do Heitor, por exemplo, o Vamos Fazer um Brinde, que aprendi hoje com a Carla e com o Heitor, por tanto tempo fora do circuito expositivo, que agora está sendo visto com, opa, olha que coisa nova, quando o Heitor nos apresenta uma coisa que não é nova, que aconteceu lá atrás, mas que passou desapercebido ao nosso olhar, que ia cair no lugar de apagamento e esquecimento, ele está mostrando: peraí, vamos parar um pouquinho, porque além do apagamento e esquecimento, tem a celebração, aspas, né? Tem a força, a presença, o que se mantém, o documento, o que vai. Eu acho que isso, de alguma maneira, entra em rasgo com Tudo que é Apertado Rasga, que está insistindo na nota do apagamento, do não sei o quê, não. Sendo que tem dentro da própria história, me corrijam, por favor, gente, se eu estiver errado, dentro da própria história da presença negra,
na cinematografia momentos que não são só de me apagaram, de tenho que repetir o discurso, mas de lidar com a complexidade, de lidar com o que foi ali oferecido, que você pode negociar, os termos de negociação que são tão dolorosos para a gente até hoje. Acho que é nisso. Isso não diminui em nada o filme. É só eu olhando, né, com alguém que assim, eu como um espectador negro. E aí eu acho que isso tem a ver um pouco com a curadoria que o Heitor vem desenvolvendo, não só nesse projeto que eu acompanho, em outros, né, a própria ideia de uma curadoria opositiva. Que ele vai pegar emprestado, né, da formulação do olhar opositivo da Bell Hooks. Ele está pressupondo um público negro. Ele está pensando, né, que, o Heitor, me corrija, tá, meu irmão, mas quando você está fazendo, você está pensando assim, não, eu estou primeiro preocupado com o que o meu espectador negro e negra vão pensar e se relacionar com o filme, e se sobrar tempo para elaborar a curadoria, eu penso no que reverberaria em corpos não negros. Então, sendo um corpo negro diante dessa reverberação que o Heitor nos apresenta, ele já espera da gente, de mim, eu quando me relaciono com a seleção do Heitor, que a gente saia do básico e vá para um passinho mais fundo, né? Um pouquinho acima. E esse passo da denúncia eu já tenho, eu já conheço, o público negro de cinema já tem. O que é que a gente faz a partir disso? Eu acho que é isso que me instigou tanto num filme de dança, isso que me instigou tanto em Vamos Fazer um Brinde, em Quadro, em Morde-a-Sopra, em Ponte sobre Abismo, eu nem preciso falar, porque eu sou fã há muito tempo da Aline, já publicamente anunciado, mas que me deixou um pouco mais reticente com Baixo Centro e com Passinho. Acho que é isso. Carla, quer pegar esse gancho aí ou eu posso fazer outras aproximações? Se quiser pegar o gancho, vai fundo aí. Não? Então bora lá. Não, muito interessante essa colocação sobre o espaço permitido ou não do contraditório. Eu fico com a sensação... Enfim, como pesquisador, acho que todos nós aqui que estamos nessa conversa somos pesquisadores ou temos trabalhos, temos flertes com a pesquisa, com o ato de pesquisar, a gente fica sempre observando quais são os gestos que foram feitos e que permitiram a chegada e a presença de outros gestos. E aí eu fico observando e pensando, se eu fosse colocar o Tudo que é Apertado Rasga, e tá muito engraçado essa conversa, né? Porque tá assim, Carla italiana, Tudo que é Apertado Rasga, Carla e Heitor, todos agarrados assim, o Tudo que é Apertado Rasga, e ele tá, não, mas gente, deixa eu falar uma coisinha. Então, enfim, só para quem tá escutando ou tá vendo a gente, entender que a colocação aqui não é só defensiva, não. Por que eu falei dessa, quando a gente vai olhar para a pesquisa, quando a gente faz uma pesquisa e olha quais foram os gestos que permitiram a inauguração e reinauguração de outros gestos, né? Eu vejo, das várias coisas que a gente já falou sobre o Tudo que é Apertado Rasga, essa possibilidade de, uma vez feita essa intervenção, daqui para frente. Porque quais são os filmes que a gente tem sobre atores e atrizes negros? Essa é uma boa pergunta para a gente que está aqui nessa conversa e na nossa vida pensando, né? Quais são os filmes que a gente tem? Aí sejam filmes cabeças falantes, sejam filmes de arquivo, sejam filmes em que a forma pauta a experiência, enfim. Quais são os filmes que a gente tem que nos permitem escutar especificamente o lugar dos atores e das atrizes negras, né? Então, acho que já é uma boa possibilidade, aberta essa fenda que o Tudo que é Apertado Rasga abre, talvez a gente possa ir para um outro lugar, que é um lugar que tem um pouco mais... que tem mais espaço para o contraditório, para pegar o ponto que você trouxe. Mas já que a gente está falando de contraditório, de uma relação com filmes que não seja só uma relação em linha reta, com imagens que sejam mais difíceis de lidar, ou que despertem sentimentos, enfim, menos organizáveis, para dizer assim. Eu queria trazer de novo para a conversa, que a gente falou rapidamente sobre ele. Eu acho que já vou começar, inclusive, jogando a bola para a Carla, por conta de estar baseada em Minas, em BH, né, Carla? Que é o Baixo Centro, assim, não só o Baixo Centro, mas eu vou colocar agora em conversa o Baixo Centro com o Morde-a-Sopra, que a gente falou aqui rapidamente. Gente, sou eu colocando esses dois filmes juntos, tá? A gente pode, inclusive, negar e falar, olha, eu não quero falar desses dois filmes juntos, quero falar sobre um ou outro. Mas o Baixo Centro, de todas as vezes que eu vi, essa segunda vez que eu programo o filme, ele me deixa devastado. Ele me deixa devastado porque eu acho uma experiência aterrorizante.
Acho aterrorizante a experiência de assistir ao filme. Se o Era Uma Vez em Brasília é o filme que diagnostica a tragédia, diagnostica o mal-estar, o Baixo Centro, para mim, é o mal-estar. O Baixo Centro é inescapável, não há como fugir. A morte está no primeiro plano e a morte está no final. Não há como fugir dessa relação de uma cidade que você não sabe nem dizer direito como, por quê. Você não sabe nem direito se as pessoas estão aqui, se elas são dessa temporalidade, que a gente está chamando hoje, ou se elas são de alguma outra temporalidade. Então é um filme que me deixa muito desconfortável assistindo ele. É um filme que me traz muitas vezes dificuldades de organização, assim. De que, por exemplo, qual que é a materialidade da raça do filme. Eu tenho as minhas leituras, por exemplo, de qual é a materialidade da raça do filme, mas isso é uma questão que você pode fazer para o filme. E aí eu trago ele em conversa com o Morde a Sopra, porque se a cidade no Baixo Centro é esse lugar do desconforto, esse lugar da hostilidade anunciada, o lugar que as pessoas percorrem, mas a hostilidade ela está anunciada, o Morde a Sopra é a entrada nesse lugar da hostilidade. Aquele corpo negro não era para estar lá daquele jeito que está lá. E ao entrar naquele espaço da hostilidade, operando formas de negociação, que está inclusive na forma fílmica, na condição de produção que faz com que esse filme exista, no título Morde e Assopra, toma esse território hostil com uma falta, com um desrespeito que eu acho assim tão gostoso de assistir. Eu acho um filme assim profundamente desrespeitoso. Sabe? Nossa, sai daqui, gente. Para quem não tá vendo a gente na câmera aqui, eu tô balançando as minhas tranças imaginárias, sabe? É claro que alguns gestos pegam mais no filme, né? Especialmente para a espectatorialidade negra, que precisa de algumas imagens, por exemplo, a imagem de tirar o branco da parede e colocar o quadro do Stanley, né? Que é uma imagem muito forte. Submeter a imagem daquele branco à imagem do Stanley, o diretor, ator, performer e tudo ali no filme. Então tem isso, mas para mim o que fica no Morde a Sopra é essa represença. Eu ia falar recolonização, mas não sei se o que a gente quer, na verdade, é colonizar novos lugares, né? Mas enfim, coloquei esses dois filmes juntos só para poder falar sobre espaços hostis e forma de lidar com os espaços hostis. No caso do Baixo Centro, numa experiência que para mim é aterrorizante, não sei se foi para vocês, e no caso do Morde a Sopra, uma experiência de joie de vivre, assim, de... enfim, mais desse registro. Não sei, Carla, se eu te coloquei aqui no fogo, mas queria começar discutindo. Mas também não tinha colocado eles em conjunto, então é bom que eu vou pensando enquanto falo, saiu alguma besteira, vocês cortam o áudio. Sobre o Baixo Centro, primeiro, eu concordo, né, enfim, concordo assim, compartilho dessa experiência de espectador, assim, eu acho o filme muito difícil de assistir, inclusive, já vi algumas vezes, em, né, contextos diferentes, inclusive alguns de debate, que era difícil formular frases de debate depois, assim, né, falar, e isso me parece intenção, inclusive, né, intenção dos realizadores, desde o roteiro até, né, todas as construções ali propostas, e o que me pesa também, né, você fala no seu texto, assim, né, cidade de mortos, enfim, né, essa dimensão também passa por essa temporalidade difícil de ser apreendida, desses espaços que são completamente, né, estão prontos para engolir aqueles sujeitos a todo momento, né, enfim, todas aquelas quebradas, né, o próprio Baixo Centro mesmo, e por reconhecer os espaços, eu ficava assim, cara, eles estão filmando na Praça da Rodoviária de madrugada, velho, os meninos estão rolando ali, beijando. A Praça da Rodoviária é muita treta, enfim, como vários outros lugares. Então, né, tem uma certa tensão ali do lugar, para quem o conhece também, mas imagino não só, que transparece um pouco, mas é isso, a sensação de que a cidade vai engolir aquelas pessoas a qualquer momento, assim. E uma coisa que ficou muito, né, me chamou muita atenção, pensando a partir do mote, né, da mostra, o corpo, novamente, como
mesmo enquadradas em conjunto, né, mesmo em planos que estão, né, em geral, são pessoas que nunca são filmadas em conjunto, são sempre em duplas, nunca mais do que duas pessoas, elas estão sempre sozinhas, assim, mesmo em diálogo elas estão fazendo monólogos, né, que vem aí dessa vontade também, desejo, que vem do teatro, esse texto que é teatralizado, né? Elas são absolutamente sozinhas. Tem uma das falas do protagonista que fala isso, assim, estão sempre sós, as pessoas estão sempre sós, assim, né? Então, são esses corpos que estão, né, pairando ali, atomizados, mesmo em conjunto, mesmo um do lado do outro, mesmo filmados juntos, né, num plano, um do lado do outro, estão sós, assim, isso me bateu muito, muito forte. E eu acho que diz, né, de uma cidade, diz de uma metrópole, várias metrópoles, né, brasileiras, latino-americanas, enfim, a forma de existir nessas cidades e criar laços ou não, né, a impossibilidade, talvez, de existir coletivamente ali, de alguma maneira. E fazendo um salto mortal pro Morde-a-Sopra, uma das frases que ficou, assim, na revisão, que ficou para mim, que é maravilhosa, que é o Stanley falando, duas frases, na verdade. Uma delas ele fala, eu só vou gravar agora com tesão, eu só gravo com tesão. E isso está em todos os planos daquele filme, tudo que ele faz, o que é muito diferente, por exemplo, do Baixo Centro ali, né, o tesão, o desejo ali foi esvaziado, as pessoas estão, né, e o Stanley não, tudo que ele faz é com tesão. E a outra sequência que eu acho incrível, maravilhosa, eu só falo incrível, maravilhoso, mas é na falta de palavras para extrapolar o superlativo. Quando ele está, né, na interação com a câmera, ele fala, eu vou estragar o seu filme? Eu estou estragando o seu filme. Tipo assim, foda-se que você considera que é filme, foda-se, sabe, que você considera estragar, tô aqui sendo eu, nessa casa grande, onde meu avô trabalhou, e, né, sabe, enfim, a presença dele é incontornável, inclusive questiona o que é filme, que pode filme, que filme faz o que, né, não está mais válido, que é absolutamente no oposto do Baixo Centro, assim, né, e que é uma outra linha de força, tem várias linhas de forças nesse conjunto de 8 filmes, né, que você propôs, é até meio, eu fui ler minhas notas e falei, nossa, não dá para entender nada, assim, 200 linhas de força aqui nesses filmes, mas uma delas era a relação... agora eu me perdi para fazer piada. Ai, desculpa, gente. Era... O que eu ia falar? Do Morde-a-Sopra? Não, vamos encerrar por aqui, eu vou lembrar. Pronto, passar para Tá você. bom, então, ó, quando você lembrar, você retoma. Aí, antes de passar rapidinho pro Hélio, né? Muito interessante essa coisa da solidão, do bar. Lembrei. Retomou, lindo, vai lá, fala aí. Desculpa. É muito breve, é só para passar para vocês, que é, a partir dessa coisa, né, eu vou estragar o seu filme, da cena do Stanley, inclusive desfocado, né, enfim, nem isso importa, ele está super perto da câmera, né, nem isso no sentido assim, das convenções do que é tecnicamente uma boa imagem, etc. Esse questionamento dos filmes sobre o próprio fazer cinematográfico, o próprio poder do cinema, aquilo, né, onde que ele alcança, e isso está fortemente no quadro, né, com aquela cartela que volta, né, não é um filme que vai trazer uma pessoa de volta, que vai impedir a morte, enfim, o termo específico eu não lembro, mas aquela cartela que vai nos dizer, questionando a própria empreitada, né, a instituição fazer cinematográfico como um todo, toda essa relação de poder, completamente, né, enfim, segregadora, etc. E esse filme do Stanley faz isso de uma maneira extremamente, né, espontânea e viva. É muito, né, enfim, surge ali na cena, o que também não esvazia a sua força, só amplifica. É isso, pronto, lembrei. Valeu. Não, ótimo você ter lembrado, porque eu acho esse um gancho maravilhoso. Antes de passar para você, Hélio, porque a gente tem 3 entendimentos diferentes sobre o que pode um filme, né? No caso, se a gente olha para a forma do Baixo Centro, ele tem ali claramente uma crença no cinema, nesse cinema com C maiúsculo e tal. No caso do enquadro, a cartela nenhum filme trará de volta aqueles que se foram, mas ainda assim ele não deixa de fazer um filme. Então ele também tem crença no ato fílmico, né? E no filme do Stanley, ao mesmo tempo, a matéria está concretizada e ela é implodida enquanto ela é concretizada. Eu acho isso uma maluquice. Esse é o único comentário que eu queria fazer a partir dessa deixa linda que você trouxe pra gente, Carla. Aí, Hélio, você. Bonito mesmo, não tinha pensado esses 3 a partir daí. Eu vou fugir do que você propôs de comentar uma relação de Baixo Centro com
morde-a-sopra, porque depois da Carla eu vou soar ridículo qualquer coisa que eu falar entre os dois, mas eu vou aproveitar a deixa de aproximação para trazer um morde-a-sopra num lugar que me relacionou, que em mim se relacionou com um ponte sobre abismo. Então, deixa eu fazer um pequeno desvio, mantendo o morde-a-sopra aqui como eixo de foco, né? Sobretudo pela relação de reocupar lugares, voltar a lugares, mas não só lugares do ponto de vista coletivo e social importantes, aquela casa grande, né? Mas um lugar também importante do ponto de vista subjetivo, é onde o avô dele trabalhou, né? Então, ali a Casa Grande não pertenceu ao avô, mas é um lugar onde o corpo do avô dele passou. E a relação estabelecida, pressuposta, porque somos leitores mínimos da historiografia deste país, da sociologia deste país, a gente sabe, ou pelo menos pré-imagina, as relações desiguais entre a hierarquia do dono da Casa Branca e do avô dele, né? A volta dele para o lugar onde o avô trabalhou rompe absolutamente uma possível fronteira entre o que é o individual e o coletivo, entre o que é o subjetivo e o social, sobretudo quando se fala de pessoas negras. A gente pode voltar aqui a uma velha ideia da duplicidade, lá do Boys, da dupla consciência lá do Boys, mas podemos também falar de uma experiência muito mais concreta e objetiva, que é essa vivida. Como separar o corpo, para voltar a ele, né? O corpo vivido, que ele carrega inclusive de memória da própria família, com o corpo social. Essa ponte entre estou voltando ao lugar onde meu avô morou, mas também estou voltando ao lugar da história do colonialismo como um todo, me parece que é um mote muito forte no Ponte sobre Abismos. Eu vou reinvestigar o segredo que a minha avó me contou para voltar aos locais onde a minha bisavó passou e que foi estuprada pelo filho do senhor da casa grande onde ela viveu. E quando a Aline vai fazer o que eu uma vez chamei, quando expus uma fotografia dessa série no Histórias Afroatlânticas, uma vez chamei de rota invertida do tráfico negreiro. Ela parte da cidade de Vassouras para ir à Serra Leoa, passando por Portugal, passando por uma série de outros locais onde o filme acontece, né? Mas essa inversão da rota, ou seja, para contar aqui uma certa história que é minha, de minha família, do segredo que minha avó me falou, mas que de modo algum se reduz à história particular de Aline, é quase como se ela fosse um óculos para ver uma história coletiva mais ampla, ela não parte do lugar sediço da África que vem para o Brasil, etc. e tal. E quando eu falo sediço, não é em menosprezo a quem assim o faz, é só porque é um lugar mais conhecido. Ela inverte a rota, né? E se a gente partir da minha bisavó, que tem só uma foto 3x4, que ela hastia num tecido gigante para poder ganhar literalmente projeção, né, e visibilidade. E se eu partir da experiência subjetiva da minha bisavó em Vassouras para contar uma retrohistória do colonialismo, aonde eu chego, né? E ela vai chegar em Serra Leoa, como eu disse, vai chegar em Portugal, vai chegar em lugares que são, metaforicamente, na minha cabeça, uma espécie dessa casa grande que o Stanley vai mostrar no seu filme no retorno e falar assim, eu vou aqui debochar desse lugar. Né? E isso foi muito gostoso de ver, eu achei uma delícia, sabe? Tudo que tem de cerebral, mas também tocante na Aline, né? Que vai mexer tanto com a sua emoção, mas também com o seu intelecto, né? O Morde-a-Sopra vai usar as duas coisas, mas vai mexer num lugar de emoção que é do deboche, que é do tipo, foda-se. Isso que vocês estão chamando aqui de Casa Grande é só mais um cenário para eu performar. Então, isso para mim me pegou, assim. Isso que vocês estão chamando de Casa Grande é só mais um cenário para eu performar. Sim, eu acho muito curioso porque a gente, politicamente, né, a gente, pessoas negras, fala tanto, ou tem falado tanto da pauta do ocupar, né, é necessário ocupar, é necessário ocupar, é necessário ocupar, porque é necessário ocupar mesmo. E aí eu acho muito louco como você fez essas aproximações desses dois filmes, e o Stanley tira todo o peso do ato de ocupar, né? Eu tô aqui dando um rolê, strolling with my girls. E a gente aprende tanto, começar aqui a fazer umas notas de encerramento já, de fechamento, e já passa a palavra para você, Carlos. Mas eu comecei falando assim que o intuito aqui era reaprender, né? Principalmente para mim, assim, reaprender sobre os filmes. Enquanto eu escutava essas suas últimas notas, Hélio, esse lugar subjetivo reocupado, me ocorre uma relação que não tinha me ocorrido e que não é do cinema brasileiro.
que é entre o Morde-a-Sopra e, acreditem ou não, O Último Homem Negro em São Francisco, The Black Man in San Francisco, que é um filme em que esse personagem vai entrar de novo nessa casa, em São Francisco, essa cidade gentrificada, essa cidade que era industrial e que agora é uma cidade de pessoas de tecnologia. E ele vai entrar nessa casa porque, em teoria, essa casa foi do avô dele. Na verdade, essa casa não foi do avô dele, o avô construiu essa casa e essa terra também me pertence, né? Essa terra é minha. E aí, para retomar o título de um de seus trabalhos curatoriais, né, cara? Essa terra é a nossa terra. Eu fico vendo o Morde-a-Sopra, fico vendo o último homem negro de São Francisco, perguntando sobre uma pergunta que para mim é muito importante, como, de novo, um homem negro gay socializado no Brasil. De quem que é o Brasil? A quem pertence o Brasil? Quem tem o direito de dizer esse país é meu? Vamos encaminhando para as considerações finais, começar com Carla, depois Hélio, e depois eu dou tchau, tchau para todo mundo. Eu tô pensando ainda, se ele quiser começar, seria massa. Tá bom, eu vou pegar essa corda bamba. Primeiro, lamentar, porque eu acho que esse tempo, embora seja estendido, para mim passou como 10 minutos, então eu tava assim, meu Deus, eu tenho umas 50 notas que eu tomei, eu vou ter que chamar o Heitor e a Carla para um café virtual e a gente continuar depois, porque realmente são coisas que não dá para deixar de falar. Então, eu vou pegar uma nota das 50 para sublinhar, que vou fugir um pouquinho dos filmes, mas pensar numa proposta que eu sei que também é cara ao Heitor e que eu imagino que de alguma maneira tenha fundamentado o seu convite em comum para que eu participe dessa conversa. Que são lugares, temas, motivos, questões do que eu identifico presentes em vários desses filmes e que eu identifico presentes no teatro contemporâneo negro e que identifico presentes nas artes visuais contemporâneas, identifico presentes nas artes performáticas negras, né? Estou pensando especialmente aqui nessas produções negras que dialogam entre si, e nem sempre a gente tem a possibilidade, tempo e espaço de apontar esses diálogos, né? Então, eu acho uma coisa, assim, linda mesmo, a maneira, né, como no Morde-a-Sopra os quadros de paisagens de arte europeia são substituídas por retratos de si, né? Esse jogo em falar tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado, para usar a expressão da música da Mangueira, vai atingir as artes dramáticas, vai atingir as artes do cinema, vai atingir a Mangueira, quer dizer, esse é um gesto compartilhado nas artes visuais, sobretudo. Em Tudo que Apertado Rasga, o filme começa abre, né, com aquela música linda do Gilberto Gil, que vai dizer que a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. E esse verso é justamente, vejam só, o título da obra que o Jaime Laureano, um artista visual daqui de São Paulo, fez de intervenção na calçada do Museu do Arte do Rio, com as pedras portuguesas, né? Ele substitui aquele ordenamento das pedras portuguesas, traçando uma rota a partir de nomes de portos Brasil-África, e a obra chama-se justamente esse primeiro verso que abre o Tudo que é Apertado Rasga. A gente pode ir mais adiante, até, por exemplo, de uma aparição bastante prosaica, no fundo, lá no fundo da sala de ensaio na Batalha do Passinho, a reprodução de um cartaz com um retrato de zumbi feito pelo Antônio Parreiras, né? Tá lá, as artes visuais entrando à sua maneira, né? Por que essa figura do zumbi tá ali agigantado naquele lugar? O que significa retomar essa imagem? O que tem de avanço ou não em recuperar uma imagem idealizada do zumbi feita por um pintor branco, né? Que inclusive o masculiniza no lugar de virilidade, enfim, né? Coisa de macho branco hétero. Mas é a imagem que se dispõe de zumbi. Então, essa imagem que temos, essa imagem que a gente vai trabalhar. Ou, para usar uma expressão da Carla Bonita em relação a Tudo que é Apertado Rasga, lida com o rastro, né? Com o que ficou, né? Então, até uma coisa que me chamou super atenção num filme de dança
que é quando se filma, né, as aulas de dança dentro do Espaço Aruanda, Companhia de Danças Folclóricas, está lá também no fundo aquele cartaz gigante marcando Aruanda, uma terra mítico-sagrada, iorubana, oeste africana, como título, e embaixo, Companhia de Danças Folclóricas. Bom, dispensa maiores comentários sobre essa contradição, talvez, né, que de alguma maneira está colocado aí pela classificação da linguagem, pelas palavras utilizadas, e de que maneira classificar um processo de dança que o filme inteiro mostra como dança, e o título é importantíssimo, né, não é um filme de dança afro, é um filme de dança ponto, né, e no Aruanda aquilo é entendido como título, como dança folclórica, e isso deu para mim um lugar incrível mesmo, fiquei muito tempo pensando nessa placa. Ou encerro aqui nesses diálogos com outros campos das artes negras, na música, nas artes visuais, que estão pinceladas em vários momentos nesses filmes, que é aquele depoimento, gente, que é um negócio assim, sério, eu dei pausa, voltei, ouvi de novo, anotei, porque eu achei inacreditável quando o sujeito, que eu não me recordo agora o nome, fala assim, minhas referências maiores, para pensar passinho e tal, James Brown e Michael Jackson. Michael Jackson, para mim, é igual a Mozart. O problema é que Mozart não dançava. Quer dizer, né? Então, todo esse tipo de pinceladas que eu fui pegando aqui, teria mais, mas o tempo é curto, para sublinhar o que eu gostaria, enfim, gostaria de sublinhar esse campo, essa rede de conexões que são transdisciplinares, multidisciplinares, também antidisciplinares, porque estão cagando para a disciplina, para a norma, mas estão construindo entre si um lugar possível de diálogo, de debate, a partir de temas, a partir de modos, a partir de questões que conformam, me parece, um lugar do contemporâneo que extravasa as fronteiras, às vezes artificiais, entre cinema, literatura, artes visuais, dança, performance, discurso, etc, 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 né? Como, a partir de uma produção negra transmulti, antidisciplinar, ainda faz sentido? Se faz, quais são as especificidades de cada campo artístico que nos interessam e as que não nos interessam para entrar em diálogo com outros? Me parece que esse campo de criação brasileira, muito forte na última década, eu sei que embora não só, isso é muito anterior, mas com uma visibilidade gigantesca nos últimos 10 anos, é algo sobre o qual a gente ainda está tomando notas, né? Numa dimensão processual. Talvez a gente esteja vivendo uma espécie de Harlem Renaissance que aconteceu no começo do século XX em Nova York, em que música, performance, cinema, artes visuais, tudo se misturava num só campo de reflexão estético-política mais ampla, que ganhava especificidade na linguagem, mas não na motivação, e eu vejo algo que a gente está se reproduzindo novamente aqui, isso é muito forte, isso é muito potente, e só fica então meu agradecimento para, sendo um estrangeiro, poder pincelar essas conversas com gente de cinema, né? Para entender o que é que tem na produção de gente de cinema que bate diretamente com a minha produção, e isso, gente, modéstia à parte, isso é revolucionário, né? Eu acho que o que a nossa geração é capaz de fazer é revolucionário. Só falta a gente dar um nome para isso então, né? Porque Harlem Renaissance tem um nome, Afrofuturismo tem um nome, então falta... Quer dizer, também não falta, lá vem eu, a cartesiana, classificar tudo, né? Mas muito interessante o Hélio falar dos diálogos, e diálogos de forma e de procedimentos, porque esse é talvez o primeiro ponto que a Carla começou trazendo na intervenção, na colocação, nas reflexões dela, né? Então, Carla, a palavra de encerramento está contigo. Muito legal, assim, ouvi Hélio, ouvi você, enfim, juntando aí algumas impressões também a partir dos filmes e da fala de vocês, mas enfim, eu entendo também essa provocação, né, assim, essa proposição aí de fala de encerramento, em parte também para a gente pensar, né, que Brasil é esse, né, nesses filmes, assim, nesse recorte dentro da cinematografia aí brasileira contemporânea da última década, enfim, que como que isso nos toca em relação a uma ideia, uma certa ideia de país, né, uma certa invenção aí de país. Talvez o que, olhando aqui a lista de filmes novamente, talvez o que me salta aos olhos, assim,
não entrando, concordando totalmente nos pontos de Hélio, mas não entrando diretamente neles, de novo essa frase do Stanley que não saiu ainda da minha cabeça, a coisa de eu só vou gravar o que me dá tesão, assim, aí desdobrando essa ideia do tesão, né, assim, do desejo, na vontade de intervenção, de interpelação, de chacoalhar, enfim, assim, implicar-se na obra e no fazer-se também, né, enquanto obra, né, enfim, você também enquanto invenção no próprio processo de fazer esses filmes. Então, quando vejo na Enquadro, Morde a Sopra, Ponte sobre Abismo, Tudo que é Apertado, filme de dança, né, não por acaso são todos esses filmes que têm autoria negra, os outros, não, e Vamos Fazer um Brinde, certamente, claro, os outros dois é compartilhado, né, o Baixo Centro e o Passinho, enfim, todos esses filmes eles têm uma implicação e um desejo de mudar o curso das coisas enquanto está fazendo e de implicar-se no seu desejo de fazer, né? Só a história da sua bisavó, a história do seu avô que trabalhou na Casa Grande, né? Enfim, essa interpelação nos seus rasgos aí para o cinema brasileiro, né? A presença de atores e atrizes negras no cinema brasileiro, como faz o Tudo que é Apertado, né, entendendo também a proposição, o gesto de invenção do Fábio nesse filme, como ver os rasgos desses próprios atores e atrizes nesses filmes que não comportavam, de certo modo, a potência né, deles, assim, ou cerceava, ou condicionava, ou, enfim, não permitia, mas está lá, né, enfim, isso transparece, rasga aquela imagem controladora, de algum modo. Né, esse implicar-se mesmo, assim, que torna esses filmes tão, enfim, ricos, assim, extrapolando, transbordando, né, a palavra talvez transbordar, eles vão transbordando tudo que colocaram como caixa, né, como cerceação, assim, e talvez para fazer um comentário final, eu ficaria com o Vamos Fazer um Brinde, que eu não falei muito dele, mas eu acho que foi o filme que mais me tocou, talvez porque eu não tinha visto antes, mas me tocou, me chacoalhou, assim, do tipo, a força da celebração de vida dessas mulheres negras, as mulheres em conjunto, de ser em conjunto, e como os corpos delas estão sempre em contato, né? O contato é reiterado, elas estão sempre filmadas juntas, um corpo está do lado do outro, um negócio que não dá para separar, assim. E, inclusive, de diferentes gerações, assim, a gente vai fazer um brinde ao sexo, a gente vai fazer ao orgasmo, a mãe também vai fazer um brinde ao orgasmo, enfim, né, vamos brindar aqui, celebrar, o que não quer dizer que está tudo bem, que está tudo certo, tem opressões, tem violências, enfim, vocês citaram algumas delas, o racismo permeia muitos comentários, a violência de gênero tem vários lugares, mas ao mesmo tempo, né, não está tudo bem, mas talvez fique, enfim, né, vamos ficar com o que a gente tem aqui e a força disso, né? E talvez é isso que eu sinto aí se desdobrando em muitos outros filmes né, brasileiros aí, de agora e né, que vão vir, que estão atravessando tudo, assim, vamos fazer um brinde, é isso. Acho esse um ótimo jeito de terminar, talvez não esteja tudo tão bem, mas talvez fique, não é mesmo? Ressaltar essas últimas palavras, né, claro, implicar-se, não à toa o Matheus Araújo dos Santos fez um texto rumo a um cinema implicado, né, então implicar-se, transbordar, celebração da vida e tesão, vamos terminar com tesão no momento. É bom terminar com tesão. Então, queria formalmente agradecer a presença e as contribuições do Hélio Menezes e da Carla Italiano e do Hélio Menezes. Agradecer a mostra por ter feito esse convite para eu oferecer esse olhar, especialmente para o Eduardo Valente, e espero que vocês tenham curtido ver e escutar a gente conversando aqui, também falando sobre os filmes. A gente se encontra. Até!